Prontinho. Para quem vai ver apenas a aula gravada, né? Para quem vai ver depois, eu vou só repetir algumas informaçõezinhas de forma breve. Eu vou enviar para vocês um link de um grupo de WhatsApp através do Classroom e eu peço que todos entrem nesse grupo, porque é mais fácil de compartilhar as informações da disciplina através do WhatsApp, certo? Então, entrem lá. E tanto no WhatsApp como no Classroom, nós vamos colocar todas as informações, todos os dados da disciplina. No mais, sejam bem-vindos e vamos aí iniciar o nosso semestre, espero em Deus, de forma bem tranquila. Então, vamos começar. Então, a aulinha de hoje é uma aula de introdução à anatomia, certo? Então, qual é a história da anatomia, né? Então, a anatomia, ela surgiu devido a uma necessidade de se descobrir o que existe dentro do corpo humano. Então, a gente se buscava conhecer qual era a causa da morte daquele indivíduo, e isso enfrentou, obviamente, né, diversos desafios, uma vez que eu preciso analisar, avaliar o ser em si para compreender a sua anatomia. Então, no século III a.C., o estudo da anatomia ele vai avançar consideravelmente ali na região da Alexandria. Muitas descobertas lá realizadas são atribuídas aí a Herófilo, certo? Ele que teve principalmente esse início, ele que iniciou esses estudos de anatomia. Então, o Herófilo, ele concretizou o desejo de muitos anatomistas ao dissecar o corpo humano. Então, assim se desenvolveu um esquema de distribuição, formato e de tamanho dos órgãos. Ele descreveu o fígado, o cérebro, os órgãos sexuais, isso, né, em corpos já mortos. Mas a gente sabe que existiam estudos que se utilizavam as pessoas ainda vivas. Mas esses estudos, como é totalmente fora do padrão de ética, obviamente, né, são casos de tortura, eles não são considerados estudos e histórias da anatomia. A anatomia em si, que é o estudo do corpo, ela é considerada a partir do estudo da anatomia do corpo humano, considerando os indivíduos já mortos, obviamente, porque ela não vai ser associada a um processo de tortura. Então, a partir da queda do Império Romano, a gente tem a ascensão da igreja, né? E com essa ascensão a gente tem um declínio aí do avanço do estudo da anatomia. Então, a gente tem a estagnação desses estudos sobre a anatomia, que dura aí aproximadamente 700 anos, ou seja, a gente tem 700 anos de perda de informações acerca da anatomia humana. Então, quando em Salerno, na Itália, foi criada a primeira universidade de medicina, e aí nessa universidade a gente vai trazer à tona os registros de Galeno, que vai iniciar, de fato, retornar aos estudos com a anatomia do corpo humano. Então, Galeno, em meados do século II a.C., foi o grande desbravador da anatomia. Ele iniciou a dissecação em animais, né? Fez grandes descobertas, porém a gente tinha o quê? Uma imprecisão muito grande. Por quê? Porque era um animal, né? Não era o ser humano de fato. Então, com essa situação, a gente tem a imprecisão, apesar de que a gente tem uma proximidade muito grande, principalmente entre os mamíferos mais complexos, com a anatomia do corpo humano. Mas tamanho, disposição acabam sendo diferentes entre os animais e os seres humanos. Então, o estudo da anatomia humana, ele recomeçou mais por razões práticas do que razões intelectuais. Começou-se a dissecção em corpos humanos nas universidades, ou seja, quando foi iniciando a criação desses cursos da área da saúde, principalmente da área da medicina, é que a gente teve início, de fato, numa busca por estudar de forma mais abrangente a anatomia do corpo humano.
Então, a prática ela era rudimentar, né? Não havia recursos de conservação dos corpos, por isso, esse estudo ele precisava ser realizado até 48 horas após o óbito, porque como não havia conservação, obviamente a gente tinha ali que rapidamente esses corpos entravam em processo de putrefação, né? Então, tinha que se realizar esse estudo até 48 horas após o óbito. O Leonardo da Vinci, ali entre 1452 e 1519, né, que ele ficou fazendo seus estudos, ele fez aí o homem do Vitrúvio, né, o homem vitruviano, estabelecendo a simetria da anatomia. Nós vamos ver daqui a pouco, nos planos e eixos de movimento, que essa determinação dos planos e dos eixos de movimento, ela é realizada numa posição específica, a posição anatômica. E a posição anatômica é essa aí que vocês veem na imagem do homem vitruviano. Ele pode estar em pé com essa posição, com os braços para frente, certo? Palmas para frente, a região aqui debaixo dos braços fica posicionada para frente, e independente da posição dos braços, essa é a posição anatômica, ou seja, se o braço estiver aqui lateralmente ao corpo, está correto, se o braço estiver mais elevado, também está correto, o importante é essa posição aqui do braço, igual aí ao homem vitruviano, certo? Então, na sua obra, quando ele fez o Homem Vitruviano, ele estabeleceu que o comprimento dos braços abertos de um homem é igual à sua altura, e a distância entre o topo da cabeça e o fundo do queixo é 1/8 da altura de um homem. A distância entre o fundo do pescoço e a linha da testa é 1/6 da altura de um homem. E o comprimento máximo dos ombros é 1/4 da altura de um homem. Então, através desse desenho do homem vitruviano e analisando diretamente a anatomia humana, ele conseguiu estabelecer todas essas proporções que o corpo humano apresenta. Michelangelo também estudou bastante a anatomia do corpo humano. Durante 20 anos ele estudou a anatomia, adquirindo conhecimentos do corpo humano em um convento. E aí a gente tem as principais obras do Michelangelo, em que a gente observa que, de fato, ele conhece aí as subdivisões, né, do corpo humano de forma bem específica. A gente tem o Davi, onde a gente vê o desenho da musculatura, de todos os músculos de forma bem apresentada. Temos aí a pintura da Capela Sistina, temos outra escultura de Moisés, que a gente vê que ele consegue, de fato, representar bem, principalmente o sistema muscular, né? Em que ele desenha de forma bem específica as musculaturas nas suas obras. Então, aí, a partir desse início, né, dessa história da anatomia, que a gente vai ganhando esse poder de estudo, em que a ciência vai ganhando mais espaço, a gente começa, de fato, a estudar a anatomia humana em si. E o que é que significa a anatomia humana, né? Ana, do grego, ela significa em partes, e também significa os pedaços, né? As partes do corpo humano. Então, a anatomia, ela vai ser a ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Vocês vão ver quando a gente estiver estudando os diversos sistemas anatômicos, né, do organismo, a gente vai ver a musculatura, né? Eu vou ver aqui o meu bíceps no sistema muscular. Vou ver o formato dele, né? Ou seja, a sua anatomia de forma macroscópica. Mas eu também vou ver de forma microscópica a anatomia desse músculo. Ou seja, eu vou ver como é o formato da fibra muscular, das fibras musculares que vão formar esse músculo. Então, nós vamos ver a nível macro, por exemplo, no sistema respiratório, nós vamos ver lá os pulmões, né, os órgãos pares do sistema respiratório, e vamos ver ali ele naquela forma macro, aquele órgão esponjoso e grande, mas também vamos ver microscopicamente o que são os pulmões. Nada mais são do que um conjunto de alvéolos pulmonares, que são estruturas microscópicas. Então, a gente vai ver a anatomia tanto no nível macro, como também no nível microscópico, certo? E aí, a constituição e o desenvolvimento dessas estruturas nos seres organizados, especificamente nos seres humanos.
Então, ela tem como metas principais o estudo da anatomia, a compreensão da construção dos organismos vivos, a descoberta da base estrutural do funcionamento das várias partes e a compreensão dos mecanismos formativos envolvidos no desenvolvimento destas. Então, a gente tem diversos métodos de observação da anatomia humana, certo? Nós temos a anatomia microscópica, onde nós focamos principalmente na histologia dos tecidos que formam os órgãos que compõem o sistema, certo? Nós temos os sistemas de forma macro, ou seja, o sistema digestório, sistema muscular, sistema respiratório. Nós vamos ter os órgãos que formam esse sistema, por exemplo, respiratório, pulmões, traqueia, etc. E aí, esses órgãos, eles são formados por tecidos específicos. E esses tecidos, eles têm aí essa anatomia microscópica, ou seja, histologia, a ser avaliada. Nós também podemos observar a anatomia humana, além do modelo microscópico, nós também temos o modelo macroscópico, que é aquele mais fácil de se visualizar, né? E também de se subdividir. É quando a gente pega, de fato, o órgão na sua magnitude total. É o que a gente está observando aqui nessa figurinha, observando aí a anatomia macro do coração. Quando a gente for estudar o sistema cardiovascular, a gente vai ver que tem subdivisões micro dentro do coração que nós temos que compreender, mas a gente a outra forma de observação, né? A observação microscópica e a observação macroscópica é quando a gente vai abranger todo o órgão dessa composição. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem as partes das células, né? De nível de microscópico até macroscópico, ou seja, que a gente consegue enxergar a olho nu. Então, a gente tem os componentes celulares, seja material genético, sejam proteínas, sejam carboidratos, sejam lipídios, certo? A gente tem aqui as células em si, certo? Células procarióticas, células eucarióticas. Então, essas células elas já vão aumentando em proporção, porque elas englobam várias dessas moléculas microscópicas. E aí, a célula, ela é a unidade fundamental da vida, como vocês já devem saber, né? Ela, nas suas mais variadas funções, vai compor aí os tecidos. Então, os tecidos são aglomerados de células que desempenham o mesmo papel, a mesma função, e que têm a capacidade de formar uma estrutura mais complexa quando se unem a outras células, e também têm a capacidade funcional, ou seja, cada célula consegue desempenhar o seu processo metabólico necessário. Então, a aglomeração dessas células irá formar os tecidos, e os tecidos irão formar os órgãos, e esses, por sua vez, irão formar os sistemas. Então, a gente vai ver a nível de tecido, né? Nós vamos ver a nível celular e, principalmente, nós vamos focar no macro, né? Nós vamos observar em cada sistema os pontos microscópicos, iremos observar, mas o nosso foco de compreensão são os órgãos macroscópicos, certo? A nível macroscópico, ou seja, o órgão que a gente consegue visualizar a olho nu e o sistema também completo que vai unir todos esses órgãos. Então, aqui eu já apresento a vocês a minha pequenina, certo? A minha bebezinha, que tem 2 anos, e eu tenho outro bebezinho de 5 meses. Então, é provável que algumas vezes eles venham interferir aqui na aula, porque em casa, né, home office, acontece isso. Dá oi, beijo. Ih, que coisa linda! Então, a gente vai avaliar tanto o nível microscópico como o nível macroscópico, certo? 2. 2 anos, que ela fez 2 anos, tá certo. E nós também temos métodos de estudo. Nós temos o método de observação microscópico, como também o método de observação macroscópico. E além dos métodos de observação, nós temos os métodos de estudo. Nós temos a anatomia sistemática ou descritiva, certo? Que é o nosso foco principal,
a anatomia, obrigada, a anatomia sistemática, onde nós vamos analisar os sistemas como um todo, e aí ir definindo cada pedaço desses sistemas. Nós temos a anatomia por radiologia, em que vai avaliar principalmente aí o sistema esquelético, mas que a gente consegue ver também outras estruturas no processo do raio-x. Nós temos a anatomia topográfica ou regional, certo? Tem que ver pontos, regiões específicas do corpo. Por exemplo, nós temos uma região aqui no tórax que é o mediastino, certo? Então, ele pega a anatomia topográfica, vai avaliar tudo que existe na região do mediastino, seja os pulmões, que fazem parte do sistema respiratório, seja o coração, que faz parte do sistema cardiovascular, tá certo? Meu amor, assim não. Não tem condições. Vou colocar você para fora, sem bater, sem fazer barulho, tá certo? Tá certo? Tem certeza? Sem bater, tá bom? Aí essa é que ela vai avaliar os órgãos, né, que existem, a anatomia que está presente na região como um todo. Então, se eu pego aqui o meu braço esquerdo, eu vou avaliar quais são os músculos que compõem o meu braço esquerdo, quais são os ossos que compõem o meu braço esquerdo, que nervos estão inervando essa região. Então, eu vejo o sistema nervoso, eu vejo o sistema muscular, eu vejo o sistema esquelético, eu vejo todos esses sistemas por regiões, certo? Nós temos a anatomia de superfície, que vai avaliar ali quais são os vasos que estão se inserindo naquele órgão, ou seja, ver aqui qual é o vaso que está entrando, que está saindo, quais são os órgãos que aderem à superfície daquele órgão, aqui é o fígado, né, por exemplo. Então, nós temos a anatomia comparada, que é a anatomia mais antiga, né, que é aquela que é feita por comparação evolutiva. Então, a gente tem aqui o humano, que tem 5 dedos, então a gente observa que as relações evolutivas anteriores de aves, de morcego, elas também têm uma separação aqui entre os dedos. E com essa separação, a gente faz a anatomia comparativa, a gente vê que quanto mais próximo filogeneticamente, a gente vê aqui o morcego, o golfinho, e a gente já vê aqui o gato, que também é um mamífero, e a gente já observa a proximidade, assim, de características anatômicas entre o gato e o ser humano. A gente tem aqui os mesmos ossos representados, apesar de que a gente percebe que aqui o golfinho também a gente tem uma similaridade, ó, esses mesmos ossos que estão representados por essas cores, só que a estruturação ela está diferente, né? Tamanho e etc. Então, a gente já observa uma similaridade maior quanto mais próximo filogeneticamente esses indivíduos forem, esses animais forem, certo? E, por último, a gente tem a anatomia em cortes, né? Segmentados, que é observando principalmente ali a ressonância, a tomografia, ok? Que é como se fosse o mesmo tipo de análise do raio-x, mas o que o raio-x fornece é a análise da anatomia por radiologia, e o que uma ressonância, uma tomografia fornece é o que a anatomia em cortes segmentados vai nos oferecer para o estudo. O nosso foco, mais uma vez, é a anatomia sistemática, certo? Então, a gente vai pegar cada sistema e vai descrevê-lo de forma total, de forma completa. Então, a gente tem os níveis de organização do corpo, né? A gente tem o nível de organismo, né? Que aí é o nível químico, o nível celular, o nível tecidual, o nível orgânico, o nível sistêmico e o nível de organismo. O que é que isso está correlacionado aí com essa imagem que está sendo representada? O nível químico nada mais é do que os átomos que vão compor todas as moléculas do organismo vivo, desde as suas moléculas mais simples até toda a célula, até o corpo no total. Então, toda matéria viva é composta pelos átomos, né? Então, esse é o nível químico. Aí, nós vamos subindo aqui para o nível molecular, onde a gente vai ter a formação de proteínas, lipídios, carboidratos, todo tipo de molécula, e depois a gente tem a organização dessas moléculas aqui em uma célula, que esse vai ser o nível de organização celular.
e essas células, elas têm a capacidade de se organizar para formar o quê? Os tecidos que eu já mencionei. E são esses tecidos que contêm células e matriz extracelular. O que é que significa a matriz extracelular? É tudo aquilo que fica por fora da célula. Então, os tecidos, eles vão ser formados pelas células e por tudo aquilo que fica em torno da célula, ou seja, a matriz extracelular. Então, esse é o nível tecidual. E a organização desses tecidos vai formar aí os órgãos, que é o nível orgânico, e o conjunto dos órgãos que desempenham funções específicas dentro do corpo vai formar os sistemas, que é o que nós vamos avaliar. Todos os nossos sistemas, trabalhando de forma conjunta, de forma organizada, vão compor o nosso organismo como um todo, bem como outros organismos de outros animais. Esse é o nível de organismo. Todo o corpo trabalhando de forma conjunta e organizada entre os seus sistemas. E aí é importante que vocês saibam que quando eu falo que nós vamos avaliar o nível macroscópico desses sistemas, isso está englobando aqui os órgãos e o sistema como um todo, ou seja, as funções que ele vai desempenhar, as suas características gerais. Então, esse é o nível macroscópico que nós vamos avaliar. E a nível microscópico, nós vamos ver aqui principalmente as células que vão compor os tecidos e órgãos que formam esses sistemas. Então, nós vamos detalhar as células que vão formar aí esse nível celular, que é o nosso foco microscópico do estudo da nossa disciplina de anatomia. Então, é exatamente isso aqui que essa figura representa. A gente tem aqui o sistema cardiovascular, certo? E aí a gente tem de forma macro, né? De nível orgânico, ou seja, do órgão. A gente tem o coração, e quando a gente desce aqui, a gente tem o nível tecidual, que nós não vamos focar, por quê? Porque vocês devem ter a disciplina de histologia e embriologia. Histologia é uma disciplina voltada exclusivamente para o estudo dos tecidos. Então, nós não vamos focar na nossa disciplina de anatomia no nível tecidual, porque ele já vai ser abordado em outra disciplina. Porém, a gente vai focar, sim, no nível celular, que é o nível microscópico, né? Então, a gente vai focar no nível microscópico, nível celular, e no nível orgânico, que é o nível macro, né, do órgão em si. Vai lá, tá lhe chamando. Mamãe ajuda. Tchau. Então, nós temos a divisão do corpo de forma geral aqui, né? Em cabeça, onde nós temos o crânio e a face. Temos o pescoço, temos o tronco, onde o tronco é subdividido em tórax, abdômen e pelve, e nós temos os membros, né? Membros superiores e membros inferiores, onde os membros superiores têm uma subdivisão em raiz, que equivale aí ao ombro, ou seja, raiz é o que prende ao corpo, né? Nós temos a parte livre, que equivale ao braço, cotovelo, antebraço, punho e mão. E nós temos os membros inferiores, que também vai ter a subdivisão em raiz, que obviamente vai ser o quadril, uma vez que é o quadril que prende os membros inferiores ao corpo. E nós temos a parte livre, que vai equivaler aí a coxa, joelho, perna, tornozelo e pé. Então, para cada sistema, a gente vai abordar aí cada parte desse corpo, cada parte do corpo, dessas que foram apresentadas, vai ter a composição dos seus órgãos, do seu sistema como um todo, certo? Então, essa é a nossa introdução geral à anatomia. Eu quero que fique claro para vocês o que nós vamos focar, né? A nível macroscópico e a nível microscópico, certo? E agora que a gente vai entrar a primeira vez em um conteúdo de fato. Vocês vão ver que esse especificamente, né, não é o caso de todos os conteúdos, mas esse especificamente, ele é bem simples, mas é muito importante, apesar dele ser um conteúdo simples, de fácil assimilação, ele é muito importante para que a gente
nos próximos encontros, quando a gente falar em corte longitudinal de determinado órgão, o corte vertical e tudo, a gente consiga visualizar esse plano e esse eixo dentro do corpo. Então, os planos anatômicos, iniciando o nosso primeiro conteúdo, são cortes imaginários que atravessam o corpo. Esses planos ajudam a gente a descrever nosso corpo tridimensionalmente e os cortes anatômicos também. Então, juntamente com os eixos de movimento, eles ajudam a descrever os movimentos do corpo humano. Então, para que a gente consiga descrever os movimentos do corpo, a gente vai precisar dos planos anatômicos e dos eixos anatômicos. Então, a gente precisa compreender ambos de forma separada e de forma conjunta. Então, os planos anatômicos são 3, certo? Nós temos o plano sagital mediano e os demais planos sagitais. Nós temos o plano frontal ou coronal, também é chamado assim, e temos o plano transverso. Então, nós temos esses 3 planos aqui, ó, em que a gente tem o plano sagital, que é esse que passa pelo centro do corpo e vai fazer o quê? Vai dividir o corpo em 2 partes iguais, né? Em 2 lados, direito e esquerdo. E quando a gente fala demais planos sagitais, a gente se refere a outros planos que vão passar paralelamente a ele. Então, o plano sagital, ele vai passar no meio do indivíduo, certo? Dessa forma, vindo da frente para trás, dividindo o quê? Em lado direito e esquerdo, 2 lados iguais. E qualquer outro plano sagital que passar paralelamente a esse plano sagital central é um dos outros planos sagitais. Nós temos o segundo plano, que é o plano frontal ou coronal, que ele vai cortar aqui de frente, né, no meio do indivíduo, de frente aqui. Dessa vez, ele vai dividir em 2 partes, mas, obviamente, não serão 2 partes iguais. Então, o plano coronal aqui, ele divide em região anterior e região posterior, não é isso? E temos também aqui o plano transverso, que já é o primeiro dos planos que vai ser horizontal. Nós temos o plano vertical sagital, que entra pela frente do indivíduo. Nós temos o plano vertical coronal, que entra aqui pelo lado do indivíduo e também é vertical. E nós temos o único plano horizontal, que é o plano transverso, que divide o indivíduo ao meio, também em partes diferentes. E qualquer outros planos transversos que existam são paralelos a esse plano transversal, certo? Então, nós temos como planos anatômicos qualquer um desses 3 planos. Então, o plano sagital mediano vai cortar o corpo verticalmente, né? Como vocês conseguem ver nessa imagem, e vai dividir o corpo em 2 metades, 2 lados iguais, o lado direito e o lado esquerdo. Os demais planos sagitais são aqueles que cortam o corpo paralelamente ao plano sagital mediano. Então, o plano sagital mediano é aquele que corta verticalmente o indivíduo aqui na região mediana. Então, é aquele que vem cortando aqui, ó, pelo meio do indivíduo de forma vertical, dividindo em lado esquerdo e em lado direito, certo? Então, esse é o nosso primeiro plano, o plano sagital mediano. Nós temos também o plano frontal, que também é um plano vertical, né, que corta o corpo verticalmente, mas vai dividir o corpo em 2 partes diferentes. A parte anterior, ou seja, da frente, e a parte posterior. No caso do plano frontal, o corte ele vai vir aqui, né, no meio lateral do indivíduo. E ele prossegue aí verticalmente, é um corte vertical do indivíduo, dividindo em anterior e posterior, ou seja, frente e costas. Então, também é um plano vertical que divide o indivíduo em 2 partes. E, por fim, o terceiro plano anatômico é o plano transverso, que são os planos horizontais, também chamados de axiais, certo? Que dividem o corpo em parte superior e parte inferior. Então, ele passa horizontalmente aqui
na cintura do indivíduo, certo? Dividindo em parte superior e inferior. Podem existir outros planos transversos, ou seja, outros planos horizontais, paralelamente a esse plano transverso mediano, certo? Todos aqueles que cortarem o indivíduo de forma horizontal serão planos horizontais transversos, ok? Que vão dividir, por exemplo, supondo aqui um plano nessa região aqui dos ombros que esteja cortando horizontalmente esse indivíduo, vai dividir a região superior, certo? Que é essa região aqui do pescoço e da cabeça, e região inferior, que é todo o restante do corpo do organismo. Então, nós temos diferentes planos transversos, mas é importante que vocês saibam que ele divide o corpo em plano superior, em parte superior e parte inferior, certo? Então, quanto aos planos, é isso que nós temos. E os eixos, né? Os eixos, eles são linhas imaginárias através das quais acontecem os movimentos do corpo. Então, é importante ressaltar que os planos e os eixos estão associados, uma vez que os movimentos do corpo acontecem dentro dos planos e ao redor dos eixos. Então, é como eu disse no início, planos anatômicos e eixos anatômicos trabalham de forma conjunta para que os movimentos anatômicos aconteçam. Então, os movimentos eles vão acontecer dentro dos planos e ao redor dos eixos. Então, quando nós consideramos o movimento, nós precisamos considerar o plano anatômico e o eixo anatômico no qual aquele movimento está inserido. Então, nós temos aqui, por exemplo, o plano sagital, cortando, dividindo em parte direita e esquerda, lado direito e esquerdo. Nós temos o coronal, né, dividido em anterior e posterior, e nós temos o plano transverso, dividindo em parte superior e parte inferior. Mais uma vez, vocês observam que a posição anatômica, né, é a posição de palma para frente. E a gente tem aqui, pela primeira vez, a presença dos eixos, em que nós vamos avaliar cada um deles. Mas a união desses eixos, certo? O eixo antero-posterior, eixo látero-lateral e eixo crânio-caudal se unem aqui aos planos, né? Os eixos se unem aos planos para que a gente consiga identificar como ocorrem os movimentos anatômicos do corpo. Então, é dentro dos planos e ao redor dos eixos. Então, existem 3 eixos de movimento. O eixo látero-lateral ou transversal, o eixo antero-posterior ou sagital e o eixo longitudinal ou crânio-caudal. Não confundam, né? O transversal, o eixo transversal com o plano transversal, certo? E não confundam o eixo sagital com o plano sagital mediano, ok? Têm a mesma nomenclatura, mas são coisas diferentes. Então, nós temos esses 3 eixos. O eixo látero-lateral, como o próprio nome diz, ele vai atravessar a linha imaginária, vai atravessar de um lado ao outro, látero-lateral, né? Então, é de um lado até o outro. O eixo sagital ou antero-posterior, como o próprio nome diz, ele vai atravessar a linha imaginária do antero, né, da frente, para o posterior, ou seja, para as costas. Então, é uma linha imaginária nessa direção, de frente para trás. E o eixo longitudinal ou crânio-caudal, também, como o próprio nome diz, ele vem do crânio para a cauda, né, onde a gente teria ali a nossa cauda que foi removida ao longo da evolução. Então, é esse eixo, essa linha imaginária que passa aí no centro do crânio de forma vertical, certo? Então, especificamente, né, o eixo látero-lateral atravessa, obviamente, lateralmente o corpo, através de uma linha imaginária. O corpo e cruza perpendicularmente, né, o plano sagital. Então, em torno desse eixo vão ocorrer os movimentos de flexão e de extensão. Então, a gente observa aqui o eixo látero-lateral, que vai cruzar aqui, vai atravessar o corpo
através da linha imaginária, de um lado a outro, né? Se eu tenho que o plano sagital, ele vai dividir o corpo, né, verticalmente em lado direito e esquerdo, eu tenho que o eixo látero-lateral, ele vai cruzar perpendicularmente o plano sagital. Vocês estão vendo que o plano sagital é esse retângulo azul, certo? E o eixo látero-lateral é esse que está cruzando perpendicularmente esse retângulo azul, ou seja, está cruzando perpendicularmente o plano sagital. Vai ser em torno do eixo látero-lateral que a gente vai ter os movimentos de flexão e extensão. Então, vamos mostrar aqui especificamente como é que acontece. Se eu tenho, eu mostro no final de forma conjunta, certo? Então, o eixo antero-posterior, ele vai atravessar frontalmente, através de uma linha imaginária, o corpo e também cruzar perpendicularmente o plano frontal, e em torno desse eixo ocorrem os movimentos de abdução e adução, certo? Então, a gente tem aqui o eixo antero-posterior, que atravessa o corpo frontalmente até a parte posterior, ou seja, a parte de trás das costas. Por quê? Porque ele está aqui atravessando, ó, antero vem da frente para as costas, certo? Então, é o eixo antero-posterior. Antero na frente, posterior atrás. Então, o eixo antero-posterior atravessa, através de uma linha imaginária, o corpo, bem como também a gente já sabe que esse retângulo azul aqui é um plano, e se é um plano que está dividindo o corpo em superior, parte superior e parte inferior, a gente já sabe que é um plano horizontal. Os únicos planos horizontais que existem são quais? Os planos transversos, não é isso? Então, a gente já sabe que eu acho que a figura está aqui, está trocada a figura. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Então, aqui, o eixo antero-posterior, começar de novo, certo? Para não dar confusão. Então, o eixo antero-posterior, ele cruza da frente para trás, né, o corpo em uma linha imaginária, certo? Ele está aqui atravessando de frente para trás, ou seja, da região anterior para a região posterior. Ele atravessa o corpo e ele cruza, como nós visualizamos aqui no retângulo azul, o plano, né? O plano coronal, que é a mesma coisa do plano meu Deus, do plano frontal, certo? E o plano frontal, o que é que ele faz? Ele divide o corpo de forma vertical em duas partes, mas duas partes diferentes, a parte anterior e a parte posterior, certo? Então, essa divisão realizada pelo plano frontal ou coronal, ela vai ser cruzada perpendicularmente pela linha imaginária formada pelo eixo antero-posterior. Então, essa é a imagem referente ao eixo antero-posterior. Ela cruza da região frontal para a região de trás, o corpo, bem como cruza perpendicularmente o plano coronal, o plano frontal, que divide o corpo em parte anterior e parte posterior. E é nesse eixo, né, no eixo antero-posterior, que nós vamos ter aí os movimentos de adução e de abdução. E qual é o último eixo, né? O último eixo vai ser o eixo longitudinal ou crânio caudal, né? Que foi aquele que eu mostrei no início, que vai partir aqui do centro do crânio até a cauda, que já foi removida evolutivamente. Então, ele vai atravessar o quê? De cima para baixo o corpo. Então, desconsiderem essa figura, certo? Eu vou já mostrar a figurinha para vocês. Então, ele vai atravessar de cima para baixo, através de uma linha imaginária, o corpo, né? Esse eixo longitudinal, bem como também vai cruzar perpendicularmente o plano transverso, que é o plano horizontal, que divide o corpo em parte superior e parte inferior.
Então, em torno desse eixo vão ocorrer os movimentos de rotação, certo? Então, a gente tem aqui a figurinha para exemplificar melhor. Então, a gente tem aqui o eixo longitudinal, ou crânio caudal, que vai atravessar, através de uma linha imaginária, do crânio até a região caudal do indivíduo. Então, é uma linha imaginária vertical que atravessa o centro do indivíduo, bem como também cruza perpendicularmente o plano horizontal, ou seja, o plano transverso do indivíduo. Seja esse plano transverso que divide no meio o indivíduo em parte superior e inferior, seja, por exemplo, um plano transverso, que eu dei o exemplo anterior, que esteja aqui na região dos ombros, ele também vai cruzar perpendicularmente qualquer dos planos transversos, qualquer dos planos horizontais que dividam o corpo em uma parte superior e uma parte inferior. E os movimentos que são realizados ao redor do eixo longitudinal são os movimentos de rotação. Então, para que fique mais fácil de vocês compreenderem, vou retornar aqui para que vocês compreendam a movimentação através de cada um desses eixos, certo? Então, vamos supor aqui o movimento de flexão e extensão, que são os movimentos que acontecem em torno do eixo látero-lateral. Se eu tenho que, por exemplo, um pino é inserido de forma lateral aqui no indivíduo, né? Eu não consigo, se eu estou com um pino prendendo aqui nessa região lateral do corpo, certo? Estou com um pino aqui, eu não consigo realizar o movimento de abrir e fechar, concordam? Porque está presa, como se eu tivesse um prego prendendo aqui. Então, não consigo realizar esse movimento de abrir e fechar. Quais os únicos movimentos que eu consigo realizar quando eu tenho esse tipo de eixo prendendo aqui lateralmente? Eu consigo realizar os movimentos de flexão e extensão, não é isso? Porque o prego, vamos colocar assim, né, o pino, ele está colocado lateralmente aqui, prendendo o meu ombro. Mas, como eu consigo movimentar em torno desse prego, eu consigo fazer um movimento de flexão e de extensão, mas não consigo fazer o movimento de abrir e fechar. Então, o eixo látero-lateral é responsável pelos movimentos de flexão e extensão. Vou colocar mais uma vez. Que pena que eu não tenho nenhum bonequinho que mexa as pernas. Mas eu vou colocar, tentem visualizar, certo? Vamos supor aqui são as pernas do indivíduo. Então, eu venho com um pino e prendo aqui no sentido do eixo látero-lateral. Coloquei o pino aqui. As minhas pernas vão conseguir abrir e fechar? Não, porque o pino prendeu a minha perna nesse ponto. Então, o que eu consigo fazer com a minha perna é o movimento de flexão e extensão do meu quadril aqui. Então, eu faço a flexão e a extensão ao redor desse pino que me prendeu aqui lateralmente. Mas eu não consigo empurrar o pino para fazer o movimento de abertura e fechamento. Então, no eixo látero-lateral, né, que é o que representa esse pino colocado lateralmente, eu consigo fazer o movimento de flexão e de extensão, certo? Visualizem tanto no braço, como também com as pernas, certo? O movimento de flexão e de extensão. Agora, vamos para o segundo eixo, que é o eixo antero-posterior, certo? Então, no eixo antero-posterior, se ele é antero-posterior, eu vou colocar o pino em que sentido agora? Da frente para trás, né? Então, eu coloquei aqui o pino nesse sentido, de frente para trás. Se eu tenho um pino prendendo aqui o meu braço, eu consigo realizar o movimento de extensão e flexão? Não, porque o pino, né, ele não permite essa movimentação. Mas eu consigo realizar o movimento de abdução, o movimento de abdução e o movimento de adução. Não é isso? Por quê? Porque eu consigo girar em torno do meu pino. É a mesma coisa, o pino representa o eixo antero-posterior.
eu não consigo fazer movimento de extensão e flexão, porque o eixo antero-posterior não está relacionado a esses movimentos, mas pelo eixo antero-posterior eu consigo realizar os movimentos de abdução e de adução. Visualizem mais uma vez aqui na perna. Eu vou colocar o pino antero-posterior nessa perna agora. Então, se é antero-posterior, eu coloco de frente para trás. Então, se eu prendi aqui a minha perna, eu consigo realizar a extensão e flexão desse quadril, dessa perna? Não, porque o pino prendeu aqui a minha perna. O único movimento que eu consigo realizar é em torno desse eixo lateralmente, né? Então, eu faço o movimento de abdução e adução. Abdução e adução. Então, o eixo antero-posterior está relacionado aos movimentos de abdução e adução, certo? E, por fim, o último eixo é o eixo longitudinal ou crânio-caudal, que vai estar aí relacionado aos movimentos de rotação. Então, a gente coloca, por exemplo, aqui o eixo longitudinal passando aqui no centro do nosso crânio. Então, eu coloco o preguinho, né, no sentido do eixo crânio-caudal. Então, se eu coloco um prego no centro do meu crânio, eu consigo realizar um movimento de lateralizado, de frente para trás, né? Ou seja, lateral ou anterior-posterior, não consigo, porque o pino prendeu o meu crânio no centro. Quais os movimentos que eu consigo realizar em torno desse eixo, desse pino? Movimento de rotação, certo? Então, o eixo longitudinal ou crânio-caudal está relacionado aos movimentos de rotação, porque ele não permite que ocorra a movimentação lateral, não permite, uma vez que ele está prendendo aqui, então não dá para fazer uma movimentação lateral, bem como também não dá para fazer movimentação antero-posterior, ou seja, para frente e para trás. Ele só permite a movimentação de rotação. Então, plano sagital vai ser aquele que corta o indivíduo em duas partes iguais, lado direito e esquerdo, certo? Corta o indivíduo verticalmente. O plano frontal ou coronal vai ser aquele que também corta o indivíduo verticalmente, mas de forma lateral, né? Ele corta aqui lateralmente o indivíduo, dividindo em duas partes diferentes, a parte anterior, frontal, e a parte posterior, das costas de trás, certo? E, por fim, nós temos os planos transversos, que vão dividir o indivíduo horizontalmente, certo? Em parte superior e em parte inferior. Então, esses são os planos anatômicos. E os eixos? Nós vamos ter o eixo látero-lateral, que está relacionado aí com os movimentos de extensão e flexão, certo? Esse eixo, ele vai cortar, através de uma linha imaginária, o corpo do indivíduo lateralmente, certo? Por isso, ele permite apenas os movimentos de extensão e flexão, ou seja, aquilo que não vai passar lateralmente, ele vai para frente e para trás, certo? Então, o eixo látero-lateral, ele vai estar envolvido no corte lateralizado e nos movimentos de extensão e flexão. O eixo, né, que é o último, o eixo que vai... Tá voltando? Tá voltando. Pronto, o eixo antero-posterior vai ser aquele que, através de uma linha imaginária, ele vai cortar o indivíduo de frente, da frente para trás, né? Através de uma linha imaginária, ou seja, ele vai cortar o indivíduo frontalmente, né? O látero-lateral, como o nome diz, corta o indivíduo lateralmente, e o antero-posterior corta o indivíduo anteriormente, ou seja, frontalmente. Então, ele vai cortar o indivíduo nessa posição. Se ele está vindo de forma frontal, ele não permite movimentos para frente e para trás, ou seja, não vai permitir essa movimentação de extensão e de flexão. Ele permite que movimentos, se ele está vindo da frente, ele permite movimentos de abdução e adução, movimentos lateralizados. Então, é um movimento de abrir e fechar, tanto do braço como da perna, né? Abdução e adução. Então, o eixo antero-posterior, ele vai atravessar de forma frontal o indivíduo através de uma linha imaginária,
bem como vai estar relacionado aos movimentos aí que acontecem da abdução e adução, ou seja, movimentos lateralizados. E, por fim, o último eixo, que é o eixo longitudinal, o eixo crânio-caudal, ele vai estar inserido aí no centro do indivíduo, e como está no centro do indivíduo, não permite a movimentação nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro, ele vai permitir apenas movimentos de rotação, não é isso? Então, o eixo longitudinal ele está relacionado aos movimentos de rotação, cortando o corpo através de uma linha imaginária no seu centro, do crânio até a região caudal. Vocês conseguiram compreender? Sim. Sim. Sim, pronto, tá ótimo, pessoal. Pois é isso. A aula de hoje é isso. Aí, semana que vem, a gente já inicia o sistema. Eu vou enviar para vocês o plano de ensino da disciplina, certo? Para que vocês tenham noção de como é que vai ficar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam aí alguma pergunta. Lembrem que eu vou enviar o link do grupo lá no Classroom. Acessem o Classroom, certo? E entrem no grupo. E aí, se não quiserem pedir nenhuma dúvida aqui, direto na aula, podem me mandar a pergunta depois, que assim que eu puder, eu respondo a vocês, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro, e aí a gente se encontra novamente na próxima semana. Ok? Combinado? Certo. Show de bola. Então, até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.